Queridos irmãos, a paz do Senhor, todos os nossos companheiros da nossa magna SEADEP, aproveitando aqui esta tarde, falar um pouquinho a respeito das 70 semanas de Daniel, um pouco resumido, porque é um assunto escatológico muito vasto e precisamos de tempo e de um espaço mais elevado para nós poder discorrer sobre o assunto, mas de uma forma resumida. Eu quero ler aqui no livro de Daniel, capítulo de número 9, versículo 24, que diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos, sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, até o fim haverá guerra. Estão determinados assolações. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas da abominação virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. A profecia das 70 semanas foi uma lei que Deus deu para o povo de Israel, quando Moisés foi tirar o povo de Israel do Egito. A palavra de Deus mostra em Levítico, capítulo 25, versículo 8 por diante, que Deus, em Êxodo 20, versículo 7, Deus já havia dito para eles trabalhar 6 dias e no 7º descansar, porque seria o sábado, o dia do Senhor. Então, em Levítico, no capítulo 20, versículo 8, o Senhor ordenou para que o seu povo trabalhasse 6 anos e no 7º descansasse, que era o ano sabático, a semana de anos. Cada dia representava um ano. Então eles passaram 490 anos em desobediência. O que acontece? 490 anos. Se eles tivessem tirado de 7 em 7 anos um ano para descanso, para ensinar a palavra de Deus às crianças, às suas famílias, dariam 49, ou seja, 70 anos. 7 vezes 7 são 49, Deus tirou apenas o dízimo. Aquilo que era para ser de descanso para aquele povo, Deus deu de cativeiro, porque eles rejeitaram a palavra de Deus. E aí os irmãos sabem, no tempo dos juízes, dos reis, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e sofreram muito. Passaram 490 anos em desobediência. Então Deus lhe deu 70 anos de cativeiro para que eles sentissem o peso. Quando estava se aproximando, Daniel, que foi um dos que foi levado para o cativeiro, era Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que depois foi mudado o nome para Sadraque, Mesaque e Abdenego, Daniel, Beltesazar. Então, Daniel começou a orar, interceder por o povo, por aquela nação, e perguntar a Deus por que eles estavam passando tudo aquilo. Então, lendo o livro do profeta Jeremias, ele entendeu que
estava terminando o cativeiro, que era 70 anos. Então Daniel começou a se dedicar. Passou de uma vez 21 dias, 3 semanas em oração, consagração, e Deus enviou um anjo para falar com Daniel e deu a revelação desta profecia, dizendo que 70 anos estava decretado sobre a sua cidade, mas Deus ia restaurar Jerusalém, e era depois do cativeiro. Então estava determinado 7 semanas, 62 semanas, até o Messias. E Jerusalém seria restaurada em tempos trabalhosos ou angustiosos. E o que acontece? Daniel entendeu, voltou-se para Deus, e no tempo certo o anjo veio explicar para ele, dizendo: sabe, entende, desde a saída da ordem. Segundo os teólogos, a saída da ordem começou em 445 a.C., quando o rei Artaxerxes autorizou Neemias restaurar Jerusalém, que eram as ruas, as tranqueiras, as praças, até o Messias. Então, 67 semanas dariam 49 anos, mas 62 faziam 69 semanas, que multiplicado por 70 daria 483 anos. Mas na soma de alguns teólogos só dava 478. Então eles incluem os anos bissexto. E, segundo os teólogos, quero lhe informar um livro de Daniel, versículo por versículo, do pastor Severino Pedro, de saudosa memória, muito bem explicado. Então ele mostra que os 483 anos que daria, cumpriu-se literalmente no dia em que Jesus ia entrando em Jerusalém, e que ele foi rejeitado, e ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejam aqueles que a ti são enviados. Então Israel viveu as 69 semanas, e como diz lá em Mateus 24, e o versículo 13, que ele diz: quem perseverar até o fim será salvo. Dizia este evangelho do reino. Jesus pregava, João Batista pregava dizendo: arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Jesus pregava dizendo: o reino de Deus é chegado. E ele começou pregando o evangelho do reino, mas quando eles rejeitaram Jesus, que ele disse: eu vim para o que era meu, os meus não receberam, então ali parou o calendário judaico, entrou a dispensação da graça, a plenitude dos gentios, e lá em Lucas 20, 24, diz que Jerusalém ia ser assolada porque rejeitou o Messias, e ia ser pisado pelos gentios até que o tempo destes se completem. Então, o evangelho do reino parou ali, nas 69 semanas, e entrou a dispensação da graça. Então, enquanto a igreja não for arrebatada, a igreja está, o calendário judaico está parado, e nós estamos pregando o evangelho da graça. Quando a igreja for arrebatada, aí a Bíblia está dizendo que vai vir a grande tribulação, porque diz assim: logo após a tribulação daqueles dias, aparecerá o sinal do Filho do Homem. Então, nesse período, segundo Lucas 20, o versículo 24, diz que Jerusalém ia ser pisado. Os homens iam ficar perplexos por causa do bramido do mar e das ondas, assolações, tudo isso. E Jesus disse em Mateus: quando virdes a abominação da desolação predita pelo profeta Daniel, quem lê entenda. Então, tudo isso estamos vendo acontecendo. Mas depois que a igreja for arrebatada, 7 anos para se cumprir as 70 semanas, logo após a tribulação daqueles dias aparecerá o sinal do Filho do Homem.
vindo nas nuvens com grande poder e glória. Então Jesus vem para implantar o seu reino com os seus santos e os anjos, e implantará o reino milenar aqui por 1000 anos aqui na terra. Então, aí estará se cumprindo a 70ª semana predita pelo profeta Daniel, por intermédio daquele anjo que veio lhe revelar o que seria aquela missão. Então, nós estamos vendo se cumprindo e o calendário está parado. Nós estamos vivendo a dispensação da graça. Tem gente pensando que quando a Bíblia diz assim, este evangelho do reino será pregado a todo mundo, pensando que Jesus só vem quando o evangelho for pregado. Mas eu quero dizer que Jesus pode vir a qualquer hora. O evangelho que nós estamos pregando é o evangelho da graça. Então parou o calendário ali porque eles rejeitaram Jesus, entrou a plenitude dos gentios, e quando a igreja for arrebatada, aí a Bíblia está dizendo, e este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as gentes. Então, eu creio que os 144 mil remanescentes de Israel, os desviados, aqueles que entenderem que a igreja foi arrebatada, vão se voltar para Cristo. É no período em que o anticristo fará a aliança com o povo de Israel por uma semana, e na metade da semana eles entendem que foram enganados, então vai ser aberto o selo do Cavaleiro Vermelho, e aí haverá guerra até o fim, e depois a igreja estará no estado eterno. É assim, de uma forma resumida, mas é aquilo que eu pude passar nesta tarde para todos os irmãos. Deus abençoe em nome do Senhor.